Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, hoje eu vou falar de Na Colônia Penal, do Franz Kafka, que foi um livro que eu li no mês passado ou no começo desse mês, eu já não me lembro mais. Acho que foi no começo desse mês. Enfim, Na Colônia Penal então vai falar um pouquinho da história de um explorador que vai para uma ilha onde tem um vale, onde tem a colônia penal. E nessa colônia penal existe uma máquina de tortura que esse explorador está indo justamente para ver essa máquina de tortura e como ela funciona ali dentro daquela sociedade. Pois bem, assim, o leitor é identificado como o pesquisador, como esse explorador, porque a história inteira é voltada para uma pessoa está contando como o funcionamento dessa máquina sempre para o explorador e a gente vai acabando adquirindo informações através dele. Pois bem, só que quem está contando essa história não, quem está descrevendo essa máquina para esse explorador e para o leitor é um cara que admira muito essa máquina e acha assim que não importa se ela está ali para ser, se ela é um instrumento de tortura. O importante é que ela funciona bem para torturar. Não importa a finalidade dela, mas sim o processo que a leva a essa finalidade. E é muito esquisito isso. É a mesma coisa, sei lá, de a gente imaginar uma pessoa defendendo o nazismo. Sabe, assim, é uma coisa assim que acaba não entrando na nossa mente. Pois bem, e para demonstrar a genialidade dessa máquina, esse oficial que está falando como ela funciona, pega ali um indivíduo e fala, bom, eu vou mostrar como ela funciona. E ela funciona da seguinte maneira. Existe uma cama, a pessoa deita em cima dessa cama e é presa a essa cama. E em cima dessa cama existe um rastelo com várias agulhinhas que acaba descendo para poder prensar essa pessoa. Só que a pessoa não morre por conta dessa pressão unicamente. Mas também porque essas agulhas que ficam ali naquela máquina, elas acabam formando palavras que vão sendo escritas conforme a sentença a qual foi atribuída este réu. No caso, o réu que estava ali, ele foi ele foi incriminado por ter sido desobediente. Então a palavra que vai ser escrita é desobediência. Então essa palavra vai sendo escrita várias e várias vezes até que enfim a pessoa acaba morrendo ali de agonia. E assim, não é agradável. Eu estou contando assim por cima, por alto, como essa máquina funciona, mas a maneira com que o Kafka descreve e assim a maneira com que esse oficial se exalta para falar dessa máquina, assim, é uma coisa medonha e é uma coisa desconfortabilíssima, assim, sabe? E fica mais desconfortável ainda justamente pela maneira com que o Kafka constrói essa história, porque ele faz de um jeito que não importa o que você faça, você não consegue desgrudar os olhos daquela máquina. Tanto que o próprio explorador, há momentos em que ele se sente tão desconfortável com aquilo tudo, que ele sempre olha, ele tenta fugir para outros lados. Então ele olha para a paisagem, ele olha para o céu. Só que mesmo assim acaba sendo, o Kafka ele consegue criar aquela atmosfera própria dele, assim, pelo menos todas as coisas que eu li do Kafka até agora tem essa atmosfera sufocante ali. Pela própria roupa dos personagens, porque está um dia ensolarado, um dia quente, eles estão ali com aquelas fardas pesadas e você sente aquela clausura e assim a própria situação em que está esse réu que vai ser julgado ali, ele acaba mostrando também uma espécie de... O medo dele é uma coisa que acaba aprisionando, sabe assim? Então tudo gira em torno, o leitor fica fechado nessa colônia penal. E o interessante de tudo isso é que assim, o Kafka ele constrói, ele faz com que o leitor tenha uma opinião a respeito dessa máquina depois de ouvir a opinião desse oficial, que é totalmente a favor, afinal de contas, essa máquina funciona bem para aquilo que ela precisa, ela é genial nesse sentido, ela é genialmente útil, e ele mostra essa opinião filtrada pela opinião do estrangeiro, daquele explorador. Então assim, você
primeiro ver as duas coisas para poder tomar um partido. Mas é claro que as pessoas vão tomar sempre o partido do explorador, porque é uma coisa muito horrenda essa máquina. E assim, é todo um ambiente muito comum fora daquele espaço ali onde está a máquina. Todas as coisas acontecem de uma maneira muito comum, apesar deles estarem ali numa ilha, em uma colônia penal. Pois bem, então, esse homem ele vai descrevendo essa máquina toda na esperança de convencer o explorador que ela é uma coisa boa. Só que quando ele percebe que ele não consegue fazer isso, coisas acontecem que vão desencadear uma série de ações por parte do explorador que vai levar, então, ao fim do romance, ao fim da história, porque isso não é um romance, na verdade isso é uma novela ou um conto. Enfim, é bem curtinho mesmo, ele tem o quê? Umas 40, 50 páginas. Então assim, você lê ele rapidinho, em 1 hora você consegue ler. E assim, quando essa história acaba, você fica assim, a partir do momento que você percebe que o explorador não está gostando daquilo, você pensa que há uma salvação ali naquela história. Mas a maneira como a história acaba, você fica pensando, não. Sabe assim, essa história de um pessimismo terrível, e eu acho que ela mostra justamente o que a pessoa é. Porque a gente é bem assim... às vezes a gente não concorda com uma coisa, mas porque essa coisa nos incomoda. Mas quando essa coisa é com o outro, a gente deixa isso pra lá. E é bem isso que mostra mesmo. Mostra justamente essa natureza um pouco egoísta que a gente tem mesmo. Então assim, fica a dica aqui, eu não vou falar mais nada, porque assim, não tem muito o que falar, e se eu falar mais do que isso, vai ser spoiler e eu vou estar acabando incorrendo aqui em conceitos muito técnicos, e eu acho que esse não é o ponto do meu canal. Enfim, fica aqui então a dica dessa novela barra conto, assim, fenomenal. Eu acho que isso daqui causa até mais angústia mesmo do que a própria metamorfose, pelo menos em mim causou. Assim, a maneira com que esse homem descreve tudo isso e coloca esse instrumento de tortura num patamar assim de algo genial, foi terrível para mim ler sobre isso. E assim, foi terrível ver isso sendo demonstrado ali. Não é agradável a leitura desse livro, mas eu acho que é uma leitura precisa. Então assim, fica aí a dica muito boa desse livro. Assim, o Kafka, ele realmente era assim, uma pessoa assim, incrível como escritor, porque eu não consigo ver mais ninguém sendo capaz de escrever essa história para causar esse sentimento que ela acaba causando na gente. É isso então, fica aqui a dica desse livro muito bom. Assim, leiam mesmo, porque vale muito a pena. E ele é curtinho, então assim, você não vai ficar horas e horas para lê-lo, você consegue ler ele rapidinho. É isso então, um abraço para vocês todos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar pelas redes sociais. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque você não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!